Oi, turminha, tudo bem? Bom, a nossa última atividade que eu pedi para vocês, a gente começou a falar um pouquinho sobre as fake news, né? Que é um tema que é bem atual, né? Ainda mais por conta do coronavírus, de tudo que está acontecendo. Nunca foi tão importante a gente falar sobre a questão das fake news, né? E se vocês pesquisarem direitinho, a maioria não teve dificuldade de pesquisar. Fake news significa notícia falsa, né? Vem do termo em inglês fake, que é falso, e news, que é notícia, tá bom? E vocês viram, eu pedi para vocês pesquisarem também uma notícia que foi considerada fake news, né? Por quê? Gente, na internet, quando a gente entra atualmente, tem um monte de site, um monte de informação, de tudo. Qualquer coisa que você queira saber agora, você entra na internet e vai ter alguma coisa escrita sobre o assunto que você quer, tá? Isso é muito bom, né? Que antigamente, né, até na época que eu era estudante, que nós professores estudávamos, se a gente queria saber alguma coisa, a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que pesquisar livros, tinha que ver os livros que tinha em casa, tinha que pesquisar mapa, quando era alguma coisa de geografia. Vocês não, vocês colocam lá na internet, digitam no Google e já encontra, tudo bem? Só que isso tem uma desvantagem, tá? Qualquer pessoa hoje pode escrever um artigo, alguma coisa, uma notícia, uma reportagem e soltar na internet. Então, por exemplo, eu posso criar um site, como já existem muitos, para escrever o que eu penso e divulgar na internet. Isso quer dizer que não necessariamente aquilo que eu estou escrevendo é uma verdade. É uma coisa que eu pesquisei, que eu li, que eu fui atrás, que outras pessoas já pesquisaram, que outras pessoas se dedicaram para estudar. Eu simplesmente coloquei minha opinião e joguei na rede, na internet, tá? Vocês também, quantas vezes vocês não escrevem alguma coisa, quer dar a opinião de vocês e colocam no Face, colocam no WhatsApp, só que assim, era uma opinião, né? E é isso que vocês têm que entender. A diferença entre opinião, informação e conhecimento, tá? A opinião é uma coisa que a gente escolhe ou decide, né, acreditar com base naquilo que a gente viveu, né? Então, por exemplo, vocês viram que tem muitas notícias em relação ao coronavírus e prevenção através de ervas. Então, por exemplo, alho cura Covid, cebola cura Covid, suco de cenoura cura Covid, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, né, que divulgam essa informação, elas acreditam que através da alimentação a gente consegue curar um vírus, né? Então, assim, é uma opinião, né? E por que é uma opinião? Porque não existe comprovação para afirmar aquilo que eu tô dizendo, né? Então, se eu falar para vocês hoje, crianças, o alho ele cura a Covid, vocês vão pensar assim, bom, a professora estudou, então ela sabe do que ela tá falando. Pelo menos muitos alunos entendem dessa forma. Só que aí que tá o perigo. Será que eu realmente estudei sobre isso, né? E por isso que eu tenho falado muito com o nono ano, mas também serve para o sexto, sétimo, oitavo, para todos vocês, a importância da fonte, né? Então, às vezes tem alguma pessoa que a gente gosta, que a gente acha que é inteligente, que tá falando alguma coisa, mas é importante a gente saber da onde que ela tá tirando aquilo que ela tá falando, tudo bem? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma professora, eu tô explicando para vocês aqui o que é fake news, mas é bom vocês irem atrás também. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem primeiro, porque daí não é só a minha opinião, não é a minha opinião de professora falando que é fake news. Vocês foram atrás e viram que muitos sites, né, muitas fontes falam a mesma coisa, que fake news é uma notícia falsa. Tudo bem? Então, só voltando lá no exemplo da questão das frutas, da prevenção do coronavírus. As pessoas, elas acreditam, né, de acordo com a vivência delas, que os alimentos têm poder de curar, tá? Só que dessa forma que elas estão falando, acaba virando um perigo, porque a pessoa
ela toma, sei lá, um chá de alho e acha que tá curada do Covid. E a gente sabe que não é assim. E como que a gente sabe? Bom, existe uma área de estudo que é a medicina. Então, muitas pessoas ao longo de séculos, de 100, 200, 300, 400 anos atrás, vêm estudando o corpo e como ele funciona, como ele reage a doenças, né? E aí, eles vão fazendo vários testes, tá bom? Antes de comprovar alguma coisa, tá? Então, aí a gente sai da opinião e a gente entra no conhecimento. A informação é uma coisa que foi jogada para você. Que nem a gente sabe que, sei lá, o que eu falei para vocês. Vocês sabem que o USB ele serve para transmitir dados, que foi o que eu pedi para vocês pesquisarem. Então isso é uma informação para vocês. Ela vai virar conhecimento quando vocês começarem a entender melhor como funciona o USB, para que ele serve, quando que vocês vão usar. Aí passou de informação para conhecimento, tá? Então, voltando lá de novo no nosso exemplo do Covid, né? Então, a ciência médica, né, as ciências biológicas, que é o que estuda nosso corpo, eles vão fazer uma série de pesquisas, né, com várias pessoas, pesquisam substâncias, pesquisam alimentos, pesquisam coisas sintetizadas no laboratório, para depois chegar para a gente afirmar, ó, isso funciona, isso não funciona, tá? Isso é um estudo científico, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês que tem sido uma grande polêmica, tá? Mas o que eu tô falando, depois vocês vão, pesquisam, né? Se informem, porque isso é importante para todos nós. Quando começaram os tratamentos do Covid, lá no início da crise, alguns estudos, né, científicos, ou seja, um cientista da área médica foi lá, pegou várias pessoas que estavam doentes e deram a cloroquina, né, a hidroxicloroquina para essas pessoas. E eles tiveram a conclusão de que a cloroquina, junto com outro medicamento, começou a ajudar os pacientes que estavam em casos graves. Isso foi um estudo científico, tudo bem? Então ele existiu. Só que o que acontece? Esse estudo, ele afirmou que poderia ajudar, mas que ainda não tinha dado o suficiente. Ou seja, não pegou pessoas suficientes e não teve a resposta positiva suficiente para isso ser afirmado. E aí, o que os governos fizeram, principalmente Brasil e Estados Unidos? Ignoraram que foi um estudo ou poucos estudos falando que isso estava funcionando e compraram um monte de medicamentos. Aí o que a ciência teve que fazer? Pegar mais pessoas, por exemplo, um número grande, 5.000 pessoas. Aí o que eles fazem? Para metade das pessoas, eles dão a cloroquina. Para outra metade, por exemplo, tá, gente? Isso vai variar de estudo para estudo. Para outra metade, eles dão uma coisa que a gente chama de placebo. O que é isso? A pessoa acha que tá tomando medicamento, mas ela não tá tomando nada, tá bom? E aí eles comparam o resultado. Quem tomou o remédio tem que ter melhorado muito mais do que quem não tomou, para o remédio ser considerado eficaz. E isso até agora não foi provado. E aí o governo gastou milhões de dinheiro comprando um remédio e não esperou a confirmação dele, né? Ele ser confirmado como verdadeiro. E aí que vocês conseguem entender a importância da gente não divulgar notícias falsas, tá? No caso, na cloroquina não foi uma fake news, realmente tiveram estudos de verdade que disseram que a medicação estava melhorando, mas faltou a comprovação científica, tá bom? O que é a comprovação científica? É quando é feito um teste em larga escala, né? Pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Qualquer comprovação científica vai ser feita assim. Para você afirmar alguma coisa cientificamente, você tem que fazer um experimento, um teste em larga escala com muitas pessoas, no caso, sei lá, 5, 6, 7, 10 mil pessoas, para depois que o resultado for positivo, você afirmar, isso aqui funciona, né? Então, por exemplo, eu vou criar um medicamento hoje em laboratório. Para ele começar a ser vendido e ter a eficácia comprovada, quer dizer que ele realmente funciona,
ele vai precisar passar pelo menos de 1 ano de testes. Ver se não tem efeito colateral, ver se ele realmente funciona, se ele não faz mais mal do que bem, acompanhar as pessoas que tomaram, tudo bem? Então, essa é a diferença entre uma opinião e um argumento científico, tá? Isso vale para as outras áreas também, não é só para a área da saúde. Então, a engenharia, né? A matemática. Se um matemático ele quer provar que eu preciso de uma determinada fórmula para fazer um prédio, por exemplo, né? Ele vai ter que criar um experimento que esse prédio ele seja construído e seja funcional, ou seja, não desabe, não caia, tá? Por exemplo, na área de humanas, né? Eu quero saber como que anda a política no Brasil. Eu tenho que fazer um estudo das pessoas. Eu não posso chegar afirmando, a maioria das pessoas são contra o governo, a maioria das pessoas são a favor do governo. Um exemplo, tá, gente? A gente tem que estudar, ir lá e perguntar para as pessoas, né? Quantas pessoas de verdade apoiam, quantas pessoas são contra, quantas pessoas acreditam em determinada corrente teórica, quantas pessoas não acreditam, tudo bem? E é assim, fazendo testes, experimentando, que a ciência ela se firma. E a fake news, ela é o contrário de ciência. Ela é totalmente ao avesso da ciência. Qual que é a premissa da fake news? Eu vou lá, escrevo alguma coisa, às vezes pode ser só para chamar a atenção ou para tentar ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Então, por exemplo, eu falo aqui, olha, gente, crianças, eu vou vender uma água para vocês que cura Covid. Aí vocês vão lá, acreditam em mim, compram essa água e eu fico rica porque eu menti, tá bom? Isso para isso que serve uma fake news. E a outra é para confundir as pessoas, para deixar as pessoas em dúvida, para as pessoas não saberem o que tem que acreditar, né? Um exemplo também, que aconteceu recentemente, foi da questão dos caixões, que foi uma polêmica também, que todo mundo surgiu uma fake news de que os caixões estavam sendo enterrados vazios e as pessoas ficaram confusas, ninguém sabia em quem acreditava, né? Será que o caixão tá indo vazio? Será que é verdade que as pessoas estão morrendo? Só que como que a gente sabe que os caixões não estão sendo vazios? Pelo número de pessoas que estão falecendo. Então, se tem pessoa, mesmo que o caixão tenha sido vazio, tenha sido enterrado vazio, olha a quantidade de pessoas que morreram. Então, se você prestar atenção, você percebe que é uma fake news, porque não condiz com a realidade, né? O que a gente observa é uma coisa, o que a pessoa tá falando é outra, tá? Então, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, tá? Mesmo quando vocês vão pegar de sites, tá? E aí na aula que vem a gente vai falar sobre sites confiáveis, tá? Então, só retomando, opinião é uma coisa que eu falo, eu posso acreditar naquilo e falar, só que eu não tenho uma prova de que aquilo é verdade. Vocês adoram falar isso, né? Na gíria de vocês. Ah, então prova. Então, é uma coisa que simplesmente eu falei, mas eu não provei, né? Significa que eu tô errada? Depende. A gente tem que estudar e averiguar melhor. Quando vocês estão pesquisando alguma coisa que alguém falou, vocês têm que ver se a pessoa realmente estudou, quem que é essa pessoa, né? Por que ela tá falando o que tá falando? Não é necessariamente, não é uma fake news, mas pode ser uma fake news. Então é preciso pesquisar, tá? Informação é alguma coisa que você simplesmente sabe, né? Eu sei que, por exemplo, a banana tem muito potássio, é uma informação, tá? Mas o conhecimento é o que a gente vai adquirindo conforme a gente vai usando aquilo que a gente aprende e aprofundando naquilo que a gente aprende, tá? Isso é conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento muito grande, por exemplo, de educação física. Por quê? Porque eu estudei educação física, eu pratiquei esportes, eu li artigos científicos, eu fiz pesquisa em educação física. Então, é uma coisa que eu fui a fundo, que eu mergulhei. Então, eu posso dizer que eu tenho um conhecimento de educação física. Tudo bem? Que nem agora de informática. Sou professora de informática, estou fazendo curso, estou estudando, estou pesquisando, estou vendo vídeo, estou lendo artigos para poder ter conhecimento de informática para passar para vocês, tá? E a última coisa que eu falei foi sobre o conhecimento científico, tá? Então, o que é o conhecimento científico? É quando a gente
estuda alguma coisa, faz um teste, elabora um teste, né? Faz um experimento, seja com pessoas ou em laboratório, para provar aquilo que a gente está afirmando, que a gente está dizendo que acontece, tá bom? Então, a banana é uma fonte de potássio. Eu preciso ir lá na banana, analisar ela em laboratório, ver qual que é a composição dela, ver como que ela é digerida no organismo, tudo bem? Estudar isso para depois afirmar, beleza? Então, ó, essa semana a tarefa de vocês vai ser um pouco mais complexa, tá? Vocês vão fazer uma dissertação para mim, pode ser no caderno ou pode ser no próprio celular, né? Mas eu acho que no celular vai dar mais trabalho para escrever, mas fica com vocês. Falando sobre a importância da gente tomar cuidado com o que a gente lê na internet, a importância de não cair em fake news, tá? Eu vou explicar melhor na atividade, mas basicamente eu quero que vocês escrevam. Parem um pouquinho para pensar, tá? Vocês estão fazendo muita atividade de formulário comigo, muito teste, muita coisa fácil, tá? Eu sei que tem muita atividade às vezes para fazer, mas eu preciso que vocês parem um pouquinho durante essa pandemia para pensar nesse assunto, que é um assunto muito importante. E essa dissertação tem que ter pelo menos 10 linhas, tá bom? Se for digitado, conta 10 linhas, porque é um assunto sério e a gente tem que conversar sobre ele. Tranquilo? Beijo, gente.